O Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado completa 1,5 décadas de luta em defesa dos direitos constitucionais, do serviço público e das instituições brasileiras. Nesse período, o FONACAT cresceu e se consolidou como uma importante instância de debates e de geração de conhecimento, congregando carreiras do mais alto padrão técnico da administração pública na União, nos estados, municípios e no Distrito Federal. A atuação do Fórum, junto aos poderes, tem gerado impactos positivos nas principais pautas relacionadas ao serviço público brasileiro e resultado em benefícios não só ao conjunto das carreiras de Estado, mas à sociedade como um todo. A dimensão disso nos obriga a revisitar fatos importantes desta trajetória. O ano era 2016. Chegava ao Congresso Nacional a proposta de emenda à Constituição 287, que pretendia promover mudanças na Previdência dos brasileiros. A PEC 287, ela não pode avançar da forma em que se encontra. É a maior subtração de direitos sociais da história do Brasil e nós não vamos deixar que ela aconteça. No Legislativo, o Fórum buscou a ampliação do debate, articulou emendas para suprimir os principais impactos nocivos do texto original e trabalhou pelo arquivamento da matéria. Nós estamos dispostos a ir às últimas consequências para evitar que a Previdência Social do Brasil seja extinta. Para além do parlamento, o FONACAT conscientizou a população por meio de ampla campanha de mídia e coordenou, ao lado de outras representações, inúmeras manifestações e a maior greve geral da história do Serviço Público Federal. A imprensa internacional repercutiu o movimento. As imagens de mobilização rodam o mundo até hoje e estão eternizadas no documentário Democracia em Vertigem, indicado ao Oscar em 2020. Essa luta culminou na derrota da PEC 287 em 2018. A vitória da classe trabalhadora foi celebrada com um enterro simbólico. Entretanto, no ano seguinte, outra proposta de reforma da Previdência foi enviada ao Congresso Nacional, sob a forma da PEC 6 de 2019. A matéria, dentre outros pontos, dificultava o acesso à aposentadoria e criava um sistema de capitalização, nos moldes do que levou centenas de milhares de idosos chilenos a uma velhice na miséria. É importante a gente observar, num primeiro momento, quando se discute o sistema de seguridade como um todo e a Previdência em especial, que este é o maior programa de distribuição de renda do país. São esses mais de 500 bilhões de reais de receitas. É esse montante de recursos que o sistema financeiro quer abocanhar para transformar essa previdência pública num produto de mercado. Mais uma vez, as entidades afiliadas ao FONACAT não pouparam esforços para combater a matéria e minimizar os danos das mudanças sugeridas. No Congresso Nacional, nas ruas e na imprensa, denunciaram os impactos negativos da PEC 6. O governo tem dito que a reforma vai atingir os mais ricos, mas, na verdade, a reforma atingirá duramente os mais pobres, os trabalhadores rurais e os que recebem benefícios assistenciais. Não há como sustentar essa afirmação de que a aprovação da reforma recolocará o país na rota do crescimento. Muito pelo contrário. Como eu disse no início, deve aprofundar a crise econômica e promover uma catástrofe humanitária de largas proporções por muito tempo, caso ela seja aprovada nos moldes em que está. Diante de números distorcidos e falácias que se repetiam, o FONACAT passou a colaborar também com subsídios técnicos. De gabinete em gabinete, o Fórum apresentou dados e buscou apoio às emendas. Todo esse trabalho garantiu o aperfeiçoamento da redação, que foi aprovada em agosto daquele mesmo ano. A luta não teve trégua. Dessa vez, o que estava em jogo era a própria subsistência do serviço público. É uma reforma rudimentar, sem base em nenhuma evidência científica, e também não há nenhuma evidência de que a medida venha para o aperfeiçoamento da prestação de serviços públicos. Portanto, esta proposta deve ser rejeitada completamente pelo Congresso Nacional. O que vemos é uma medida que, na prática, acaba com o regime jurídico único, acaba com a estabilidade e dá margem para demissões e perseguições político-eleitorais.
A PEC 32, da reforma administrativa, enfrentou forte resistência do funcionalismo público, articulado pelas entidades afiliadas ao Fórum e pela Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público. Visando subsidiar o debate, mais uma vez marcado por falácias, o FONACAT lançou a série de estudos técnicos Cadernos da Reforma Administrativa. No nosso entendimento, a PEC 32 vem para entregar grandes áreas do serviço público para a iniciativa privada. A luta foi marcada por inúmeros ataques ao funcionalismo e pela tentativa de impedir o debate democrático. O FONACAT não se intimidou e denunciou as situações às instâncias competentes. A gente vive um momento de grave ataque ao serviço público. O servidor público tem sido vilanizado a todo momento como o responsável pelos grandes problemas que acometem o nosso país. Foram 13 meses de intensa luta, mas a atuação incansável dos servidores públicos minou a articulação do governo pró-reforma. A vitória foi celebrada com o enterro simbólico da PEC 32 de 2020. Paralelamente à luta em defesa do serviço público, o FONACAT travou em 2021 uma batalha contra o calote nos precatórios. Estou aqui para manifestar indignação em relação às ameaças feitas pelo ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, que para alimentar as ambições eleitorais do atual governo, agora a ameaça é não honrar o pagamento dos precatórios em nível federal. O ministro disse: devo, não nego, pagarei assim que puder. Não é assim que funciona o Estado de Direito. As instituições precisam ser respeitadas. O Fórum constituiu uma frente ampla em defesa dos precatórios e, em campanha de mídia, deu rosto às pessoas que seriam duramente prejudicadas pela PEC 23. Esse dinheiro, eu estou esperando ele para a gente comprar uma casa, né? Porque a gente está sem casa no momento. Eu espero que o Congresso Nacional não deixe passar um absurdo desse. As histórias repercutiram na imprensa e no parlamento. Bom, a gente tem falado muito em precatórios. São as dívidas judiciais que o governo deve pagar, mas que não estão cabendo no orçamento junto com o Auxílio Brasil. Só que do outro lado dessa dívida existem pessoas. Brasileiros que entraram com recurso por aposentadoria, indenização e pensão, por exemplo. Gente que espera muito tempo esse dinheiro. E essa PEC 23 nos preocupa porque ela pode tornar o pagamento dos precatórios ainda mais lento. Nós temos aqui em Brasília pessoas simples, né? Fizemos um vídeo agora essa semana com a dona Terezinha de Jesus, que tem 68 anos e há 22 anos espera para receber os precatórios desde que ficou viúva. Essas pessoas podem ser prejudicadas. A atuação conjunta resultou em modificações no texto final, que garantiram espaço para o pagamento dos precatórios alimentares inscritos para 2022. Esse é apenas um recorte do trabalho desenvolvido pelo FONACAT nos últimos anos. O retrospecto dá conta de uma atuação incansável em lutas que nem sempre resultaram em vitórias, mas com as quais sempre ganhamos. Ganhamos mais representatividade, mais reconhecimento e mais repercussão. O Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado é hoje uma voz altiva, pela qual cada uma das carreiras representadas expressa o compromisso com o Estado democrático de direito e com um serviço público de qualidade. FONACAT.